Ele foi muito feliz. A gente não quer resolver o problema do mundo. Não quer resolver o problema de todos os moradores do Ambaí. Mas queremos alcançar o maior número possível de pessoas com esse projeto. A pergunta é, qual é a motivação que temos em nosso coração para olhar para isso e se preocupar com essa questão? Por que ela nos incomoda como igreja? Por que ela nos interessa como servos do Senhor? Por que ela deveria ser posta na agenda da nossa vida? E por que ela deveria fazer parte das nossas preocupações, dos nossos objetivos? De que maneira isso deveria ser alvo motivado em nosso coração para ser alcançado? E amados, eu começo hoje uma série de pregações sobre esse assunto. Olha, esse assunto é tão motivador para mim, que eu vou gastar alguns domingos falando dele. Começo hoje e vou me estender por pelo menos mais 3 domingos. Não sei se vou dar conta de falar nos próximos 3, mas quero começar hoje uma série de pregações sobre essa questão e sobre essa relação que a fé cristã tem com obras de arrependimento, de misericórdia, boas obras e um olhar compassivo para aqueles que estão no caminho, que estão soltos, inconscientes, que estão sofrendo, que carecem do nosso auxílio. Eu sei que esse é um assunto muito importante, e como você viu, essa noite nós lemos Tiago, a fé sem isso é morta, a fé sem isso não serve para nada, pega ela e joga no lixo, porque essa fé não é a fé verdadeira. A fé verdadeira sempre trará um componente voltado para essa dimensão. Mas a questão hoje é, primeiro, o que nos motiva nessa direção? O que nos leva a pensar e a se preocupar e a se interessar por essa questão? E eu quero fazer, então, a exposição de um texto que você conhece muito bem e que está em Lucas capítulo 10, do verso 25 até o verso de número 37. Você abrirá o texto bíblico, acompanhará comigo a leitura da passagem, compartilha ela com os amigos que estão conosco. E vamos inicialmente ler a passagem, depois então entender o que temos nessa parte da Escritura e que tem muita implicação para aquilo que estamos começando juntos essa noite como igreja. Parábola do bom samaritano, que você conhece, mas eu quero antes de tudo ler o diálogo que faz parte dessa parábola. Lucas 10, do verso 25 até o verso de número 37. Acompanha comigo a leitura desse texto. E diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, uma outra tradução, doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei? Que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho.
e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Até aqui a leitura do texto que vamos considerar juntos essa noite. Amados, eu ensinei para o Lucas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Quando você veste camisa de botão, como essa aqui que eu estou usando, você tem que ter o cuidado para botar o botão certo na casa certa. Porque se você bota o botão errado na casa errada, o primeiro botão botado na casa errada vai fazer com que todos os demais botões fiquem igualmente errados, né? E aí fica aquele lafranhudo, mal vestido, com a camisa toda torta. Você sabe que eu aprendi isso, mamãe me ensinou que eu tinha que juntar lá a blusinha no final e botar depois o botão casinha por casinha. Porque se você bota um botão errado, tudo mais sai do lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto aqui é um texto que pode levar a gente a ter compreensões erradas dessa passagem, se não colocarmos os botões certos nas casas certas. Muita gente se apropria desse texto para produzir motivação, para olhar para o carente, para o caído, para o machucado, para o ferido, de uma maneira errada e de uma maneira que o texto não quer produzir em nós. Nós não olhamos para as pessoas carentes e necessitadas por causa da culpa que temos em nosso coração de talvez acharmos que estamos numa posição melhor do que a dele. Não fazemos isso por obrigação moral. Não fazemos isso por dever. Não fazemos isso porque estamos pressionados pelas circunstâncias. A motivação é outra. E esse texto fala, acima de tudo, da motivação que devemos ter em nosso coração para olhar para aquele que está no nosso caminho, carente de ajuda. Eu confesso, irmãos, que não vou dar conta de explicar todo esse texto hoje, mas quero olhar apenas os princípios gerais que essa passagem nos dá para entendermos essa motivação. E como é que essa motivação aparece nesse diálogo entre Jesus e esse doutor da lei, esse intérprete da lei. O diálogo é o mesmo e ele tem 2 rounds. 2 debates são apresentados para nós na passagem. O primeiro round e o segundo round são iguais em termos de estrutura. Jesus é questionado pelo doutor da lei e aparece para a gente no texto a motivação do questionamento dele. Depois então, Jesus responde a esse doutor com uma outra pergunta. É mais ou menos aqui, ele pergunta e Jesus responde com uma outra pergunta. Não responde o que ele perguntou, mas responde fazendo ele uma outra pergunta. Ele então responde a pergunta de Jesus, e Jesus termina o texto fazendo a ele um dever, dando a ele uma obrigação, dando a ele uma orientação, um imperativo. Isso aparece na primeira parte da conversa, e aparece na segunda parte da conversa. A parábola está inserida nesse contexto maior da conversa. E nós não podemos isolar a parábola do restante da conversa, porque podemos tirar conclusões equivocadas da parábola se ela não for entendida dentro da conversa. A conversa toda ajuda a gente a entender do que Jesus está tratando com esse homem e como isso é importante para nós aqui, nesse momento e nessa noite. Então eu vou separar o texto em 2 momentos. Vamos olhar primeiro o primeiro round da conversa. Round aqui é essa coisa do debate mesmo. Tem um debate entre os dois.
E depois a gente vai olhar o segundo round. Eu quero gastar um pouquinho de tempo no primeiro round e gastar depois um pouquinho de tempo no segundo round. Minha pretensão, portanto, é olhar o texto de maneira geral. Depois, nos próximos domingos, a gente vai entrar nos detalhes da passagem. Mas agora, eu quero apenas extrair o princípio, a motivação que Jesus está dando para esse doutor da lei a partir daquilo que ele perguntou para Jesus. E o primeiro princípio aparece no primeiro round. O primeiro princípio é esse. O diálogo entre Jesus e esse homem revela para a gente que ninguém, absolutamente ninguém, pode alcançar o padrão estabelecido por Deus para mim e para você, enquanto seres humanos. O problema do ser humano é que o ser humano não consegue viver esse padrão. E todos os problemas da nossa vida resultam dessa nossa incompetência. E qual é esse padrão? O doutor da lei sabia. A conversa começa dizendo que Jesus foi interrogado por esse doutor da lei, esse intérprete, um homem que era religioso, conhecedor da Escritura, e que vem a ele com uma pergunta. A pergunta está no verso 25. Mas o que eu faço para herdar a vida eterna? A pergunta dele já revela como é que ele funciona. Não diz isso? Que a boca fala do que o coração está cheio. Agora também você escreve no Facebook e o coração está cheio também, né? Eu já ouvi essa frase, ela é boa. Você tuita o que o coração está cheio. Você tecla o que o coração está cheio. Mas também a boca fala do que o coração está cheio. Esse intérprete da lei está cheio de uma coisa que se revela na pergunta que ele faz. Mas que farei eu para herdar a vida eterna? Ele pensa assim: para eu ser aceito por Deus, eu tenho que fazer determinadas coisas. É até curioso porque você não herda nada por ter feito alguma coisa. Eu, por exemplo, nunca herdei nenhum patrimônio dos meus pais. Mas eu não vou herdar por ter feito coisas. Eu herdo porque sou filho. Você também vai herdar alguma coisa na sua vida, se isso acontecer em algum momento, sem que você tenha feito nada para herdar. Mas ele junta essas duas ideias que são, por si só, ideias que não estão juntas. Porque para ele, a aceitação a Deus, a vida eterna, a ter reconciliação com Deus, tem a ver com fazer coisas. E ele quer colocar Jesus à prova. Por quê? Porque Jesus estava se transformando numa ameaça para o que o judaísmo ensinava no tempo dele. O judaísmo ensinava que os homens deviam obedecer à lei para serem aceitos por Deus. E Jesus parecia estar mostrando uma interpretação um pouco diferente dessa. E ele quer saber o que Jesus pensa dessa questão. Senhor, o que tu pensas sobre a questão de herdar e fazer coisas para herdar a vida eterna? Jesus tinha duas opções. Uma delas era responder a pergunta dele, oferecendo aquilo que Jesus pensa sobre essa pergunta. Jesus não faz isso. A segunda opção era perguntar para ele o que ele achava. Então, essa é uma boa estratégia, né? Ao invés de você me dizer, para eu responder a sua pergunta, eu pergunto a você o que você pensa daquilo que você me perguntou. Enrolei você? Não. É isso que Jesus, ele pergunta o que ele perguntou. Aí ele pergunta para ele, tá bom, você quer saber isso? Eu pergunto. O que está escrito na lei? Como é que você interpreta? E ele dá a interpretação dele. Que está correta. Jesus até fala para ele, você respondeu corretamente, está certo o que você disse. Qual é a interpretação que ele dá? O que ele diz que deve ser feito pelo homem para ser aceito por Deus? Está aí, irmãos. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Eu e você fomos criados por Deus para isso. Nossa vida só tem sentido se ela passar a funcionar a partir dessas duas categorias. Que Deus tenha primazia sobre nós, de maneira que
amemos a Ele de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. E que a gente igualmente ame o próximo, como a nós mesmos. Esse é o espelho, o padrão estabelecido por Deus para que eu e você vivamos de maneira a herdar, por merecimento, a vida eterna. E o intérprete da lei acha que isso é algo que ele está fazendo. Porque veja, olha o que Jesus diz para ele, depois que ele dá a resposta certa na parte do final do verso 28. Faze isto e viverás. Faz isto. Irmãos, não entenda mal. Jesus não está dizendo assim, eu espero que você seja capaz de fazê-lo. Não é isso. Não é isso. Jesus está fazendo para ele um desafio, para ele enxergar o que ele não foi capaz de enxergar ainda. Vai lá e tenta. Eu garanto para você que você perceberá logo, logo que você é incapaz, incompetente para viver essa vida. Eu não preciso conhecer nada, nenhum detalhe do seu coração, mas eu posso afirmar categoricamente para você essa noite que você não ama Deus sobre todas as coisas, que você não ama o próximo como a si mesmo. E sabe o que é pior? Nenhum de nós faz isso. Sabe o que é pior? Nenhum de nós é capaz de viver dessa maneira. Nenhum de nós é capaz de produzir esse efeito em nossas vidas. O Evangelho não começa motivando a gente a acreditar que nós somos capazes para viver a vida que Deus exige de nós. Ao contrário, o Evangelho estabelece claramente que nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, vive essa vida. Você já se viu no espelho, irmão? Eu já me vi várias vezes. E cada vez que eu me vejo, eu me alegro mais sobre certos aspectos. Me alegro, irmão. Eu era muito feio. Era magro que dava dó. Meu paletó listrado era de uma listra só. Eu fico impressionado com a minha mulher. Minha mulher me amava muito, meu irmão. Que ela olhou para mim e viu em mim um investimento a longo prazo. A longuíssimo prazo, irmão. Mas por outro lado eu me vejo todo dia e sei das maldades que estão residindo em meu coração o tempo todo. O envelhecimento, o cabelo branco, o nariz que cresce, a orelha que diminui. A visão que não funciona mais. É o pecado sempre revelando para mim a minha incompetência para viver de maneira a agradar a Deus. Primeira coisa que esse texto faz no primeiro round da conversa, Jesus está dizendo assim, meu jovem, você não sabe de nada. E não é inocente. É um culpado que não foi capaz de enxergar ainda quem você é diante de Deus. Motivação para amar o próximo tem a ver com a compreensão de que nós não somos capazes de fazer isso por conta própria. Não somos. Não adianta pressionar a vontade, não adianta estabelecer culpa, não adianta estabelecer dever moral. Nada disso funciona. Funciona por um tempo e depois acaba. Se esvai. É uma relação que precisa primeiro admitir isso. E amado, se você entrou aqui essa noite, Deus tem uma coisa para dizer ao seu coração. Você não pode me agradar dependendo de você mesmo. Você não pode viver a vida que eu exijo que você viva dependendo de você mesmo. Não há perdão, não há herança de vida eterna sendo dada a quem acha que pode fazer coisas para recebê-la como recompensa disso. Ao contrário disso, se você tentar fazer isso, você descobrirá mais cedo ou mais tarde que você não é capaz de fazê-lo nunca. A primeira coisa que o texto faz é mostrar para o coração desse homem quem ele é de fato. Quem ele é de fato. Jesus quer que ele se enxergue primeiro. Se enxergue.
E ele usa esse espelho, que é a lei, que denuncia, francamente, sinceramente, todas as nossas imperfeições. Vamos para a segunda parte do round. Porque o jovem não se convenceu. Olha o que ele faz ainda no verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, respondeu a Jesus: quem é o meu próximo? Boca fala do que o coração está cheio, né? Ele quer se justificar. Ele mais uma vez espera que Jesus dê para ele uma resposta que permita ele pensar que ele pode fazer algo para se tornar aceitável para Deus. É isso que essa expressão está dizendo. Queremos se justificar. Sabe que depois de você ter recebido um puxão de orelha, e você ficar tentando arrumar um jeito de melhorar a sua reputação, a sua imagem. Depois que a mamãe deu aquela dura, aí você fala assim, puxa mamãe, mas eu fiz isso. Eu sou capaz de fazer aquilo outro. Não interessa. Você não fez o que deveria ter sido feito. É que nem aluno de escola, que não responde a pergunta do professor, mas responde uma outra pergunta, né? Professor, não sei essa, mas essa aqui eu sei. Não interessa essa outra. Eu quero essa aqui. Querendo justificar-se, ele faz uma outra pergunta, esperando que Jesus dê para ele uma lista. Lista de coisas que ele possa fazer para ser então aceito por Deus. Ele está pensando mais uma vez da mesma maneira, ele ainda não entendeu o que Jesus está dizendo para ele. Como tem gente que não entende, né, irmão? Esse homem que não está entendendo. Ele acha que Jesus ama os teus parentes, teus amigos, ama a tua sogra. Se você amar a sogra, não. E olha que amar a sogra é um negócio difícil, irmãos. No meu caso é muito fácil, a minha sogra é uma maravilha. Mora em Cabo Frio, bem longe e tal. E entende uma coisa, irmão? Ele quer uma lista, ele quer conjunto de coisas que ele possa fazer. É isso que ele está perguntando, justificar-se quem é o meu próximo. E aí ele é surpreendido com uma resposta um pouco mais complexa de Jesus. Longa, importante. Ele conta para ele uma parábola. Que quer mostrar para a gente um segundo princípio. O diálogo não só revela que ninguém é capaz de alcançar o padrão estabelecido por Deus, como o diálogo revela que somente pela compaixão, pela misericórdia divina, que a gente pode receber vida eterna. Não há nada que nós possamos fazer para sermos aceitos por Deus, porque Deus fez por nós aquilo que somos incapazes de fazer. Como é que essa história revela isso para nós? Vamos ouvir mais uma vez o que temos nessa passagem. E agora olhando com detalhes a parábola que ele conta, a pergunta do intérprete da lei, quem é o meu próximo? Porque agora ele quer saber quem é o próximo dele. Porque ele espera que a resposta seja uma resposta que lhe dê condições de fazer aquilo pelo próximo que torne ele aceitável diante de Deus. Ele quer se orgulhar das coisas que ele pode fazer pelo próximo. Ele quer se vangloriar, quer se envaidecer. Ele quer receber o tapinha nas costas, o aplauso de que ele está fazendo a coisa certa. Mas Jesus mais uma vez mostra para ele o equívoco que ele tem e mostra para ele que nada a não ser a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, que nos torna alvo, herdeiros de uma relação com Ele. E ele conta essa história do homem que descia de Jerusalém. Você conhece bem ela, eu vou passar rapidinho pelas etapas que nos interessam. Primeiro tem esse homem que desce de Jerusalém para Jericó. E ele cai nas mãos de salteadores. Aqui, irmãos, é uma estrada que ligava essas duas cidades, era uma estrada perigosa. Para usar um paralelo que a gente conhece bem, era uma espécie de buraco do boi entre Jerusalém e Jericó. Tinha um ingrediente muito interessante. Nesse lugar, os ladrões se escondiam nas cavernas, se escondiam
nos lugares porque era um lugar ermo, perigoso, e que muita gente transitava por ali. Como muita gente transitava por ali, era um bom lugar também para ser alvo do ataque desses salteadores. Há muito tempo que eu não via um assalto. Essa semana eu vi um. Assalto é sempre uma coisa que nos surpreende, né? A gente nunca está preparado para ele. Mas é um assalto muito fora do comum, assim. A pessoa estava no ônibus, sentada no banco, perto da janela, olhando o celular, e o ladrão veio por trás, botou a mão pela janela para roubar o celular dela. E na verdade ela ficou surpresa, acabou guardando o celular para si, ele não conseguiu levar. Eu aprendi uma lição naquela hora, irmão. Nunca fique de celular perto da janela. Essa é uma boa lição. Aqui o ladrão não estava assaltando o celular, porque não tinha celular naquela época, óbvio. Mas olha o que os ladrões fazem. Os ladrões roubam, causam muitos ferimentos e deixam esse homem semi-morto. Isso aqui tudo tem importância na história. Tudo isso aqui. Primeiro porque esse roubar aqui, causando ferimento, significa dizer que eles tiraram as roupas do homem. Uma outra versão traz dizendo que ele foi despojado. A ideia, portanto, é de alguém que estava alvo dos salteadores e foi deixado sem nenhuma vestimenta. Por que isso é importante? Porque as pessoas do tempo de Jesus eram identificadas pelas roupas que vestiam. A roupa revelava a etnia, a família, a origem, o grupo social da pessoa. Se você vê, por exemplo, uma pessoa aqui na região caída vestida de terno no domingo, você conclui que ela é um crente em Jesus. Mas se você vê uma pessoa vestida de uma outra maneira mais informal, você pode concluir que ela não seja da igreja. Aqui, esse homem não tem essa identificação mais, porque ele perdeu as suas roupas. Isso é proposital na história. Segunda coisa é que ele está semi-morto, inconsciente, ele não pode falar nada. Não pode se revelar pelo sotaque, pelas palavras que ele usa. Porque as pessoas também eram identificadas a partir do sotaque que elas usavam. Você lembra daquela passagem que Pedro foi identificado pelaquela jovenzinha que estava na fogueira porque ele falava como um galileu? A gente sabe que no Brasil há sotaques variados, né? Você pode ouvir alguém do Nordeste falando e identificar essa pessoa. A ideia aqui é que esse homem é apenas um ser humano que não tem como ser identificado pelas roupas, pela fala, mas que agora está ferido, caído no chão, cheio de ferimentos e sem ninguém para acudi-lo. Quem é o meu próximo? Meu próximo é todo mundo, qualquer ser humano que apareça no caminho. Independente da classe social, da cor da pele, da roupa que veste, da palavra que usa, do grau de academia e de conhecimento que tenha, não me interessa. Passou pelo caminho e estava ferido, é o teu próximo. A ideia, irmãos, é que Jesus quer que ele entenda que nós vivemos na estrada de Jericó, irmãos. Literalmente, irmão. Essa semana você vai encontrar um monte de gente que na estrada está exatamente assim. Gente que está sendo assaltada. Assaltada nos seus sonhos, nas suas esperanças, na sua vida. Gente que está sendo quebrada pelo pecado, pela miséria, pela culpa, pela condenação. Gente que está caída. Caída. Gente que não tem identidade, que não tem nome, que você não conhece, que não sabe da história, que não sabe do que aconteceu, não sabe nem por que a pessoa está naquele estado. Mas essa é a pessoa que está retratada aqui como esse homem. Ele não tem nome. O texto não dá nome para ele. Porque Jesus não quer que a gente fique preso a essas tentativas de categorizar as pessoas que devem ser ajudadas por nós. Como a gente faz isso, irmão? Mas aí Jesus conta que não foram só os salteadores que fizeram mal para esse homem. Teve mais gente que fez mal para ele. Porque aparece na história dois grupos que eu vou manter juntos.
os sacerdotes e os levitas. No verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Então esses dois aí são os negligentes da história. Veja, há pecados que são como dos salteadores, que matam, machucam e ferem. Mas há pecados como esse aqui, que passa e negligencia. A gente pode pensar assim, só quem fez mal para esse pobre homem foram os salteadores. Mentira. Esses sujeitos aqui também fizeram muito mal para ele. Porque não fizeram nada. E quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe que ser ladrão e ficar em cima do muro é estar na mesma categoria. Ser ladrão e ignorar, desprezar e negligenciar aquele que está caído, torna o problema tão grave quanto ele já é. Irmã Marilene falou uma coisa que é muito verdadeira. Quem tem fome tem pressa. E quem está caído na estrada tem que ser logo acudido. Você sabe que quanto mais tempo passa, menos chance tem esse homem de ser curado. E o que é pior, irmãos, é que Jesus coloca nessa categoria gente religiosa. Telhado de vidro aqui, irmão. Eu e você, vem para junto. Primeiro o sacerdote, que era uma representação dos pastores, né? Era o grupo mais importante na hierarquia religiosa do tempo de Jesus. Sacerdotes, homens ocupados, cheios de obrigações, cheios de afazeres com a igreja. Irmãos, como a gente é refém disso aqui, irmãos. Era um homem que tinha regras, e que por causa das regras, negligenciou o homem caído. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas quero chamar a atenção apenas para uma coisa. O grande problema desse sacerdote aqui é que ele não pode se contaminar. E eu não sei se você entende, ele pode estar descendo de Jericó porque terminou o serviço religioso, ou pode estar indo na direção do serviço religioso. O fato é que ele passa por esse homem, vê ele semi-morto, e ele tem algumas desculpas muito boas para serem usadas a favor dele. Muito boas. Uma delas é a seguinte: a lei dizia que eu não posso tocar em gente morta. Se eu tocar em gente morta, eu fico contaminado. E esse homem pode estar morto. Isso pode virar um problema para mim. E se eu tiver que tocar nele e ficar imundo, eu vou ter que me purificar. E me purificar significa que eu não vou poder mais trabalhar no templo por um tempo. Minha família vai ficar desassistida, eu vou ter um monte de problema, e os outros sacerdotes vão me criticar porque eu botei a mão no morto. Não dá. Vou embora. Não é um pouco isso que a gente está fazendo com a fé cristã, irmãos? Estamos tão comprometidos com as demandas da religião que não temos mais tempo para olhar quem está caído na estrada. Pastor, o culto vai começar, eu não posso me atrasar. Eu não posso me atrasar, deixa ele aí, vamos embora. Ele está tão preocupado com o que ele tem para fazer em nome de Deus que ele esquece daquele que Deus colocou no caminho dele. E sabe o que é mais surpreendente? É que o sacerdote tinha a responsabilidade para motivar os demais judeus a serem compassivos com os seus semelhantes. Mas depois aparece o levita, que faz a mesma coisa, né? O levita também passa de largo. O sacerdote tinha um problema, além desse da purificação. Ele tinha que manter 4 côvados de distância. Alguns metros de distância do corpo. Por isso que ele passa de longe, né? Ele não pode se aproximar. Isso é uma regra. E ele não pode transgredir. Entre ele e eu, fica comigo apenas, eu esqueço dele. Depois o levita. O levita aqui é a representação do pessoal do louvor. Né? Ministério de louvor. Pessoal que toca saxofone, toca teclado, canta aqui no microfone. Esse pessoal que gosta de ficar aqui na frente.
levita comete o mesmo erro, é tão negligente quanto o anterior. E o problema dele não é tanto a purificação, como era o caso do sacerdote. O problema dele era que ele não pode se relacionar com esse homem, porque fazê-lo significa, de uma certa maneira, colocar em xeque a autoridade dos sacerdotes. Se o sacerdote não fez, eu não posso fazer também. Porque se eu fizer, eu entro em transgressão, em rota de colisão com ele. Ele então não se interessa pelo bem-estar do homem e vai embora. Mais uma vez, Jesus está aqui mostrando para esse homem que ele está contando a história, que veja, gente de religião não conhece nada sobre amar o próximo. As pessoas podem ser muito religiosas, mas isso não garante que elas entenderam quem é o próximo delas. A gente cantou essa noite, irmãos, que Deus não está preso a usar. Ele pode usar quem Ele quer, homem, mulher, criança, gente com 5 pães e 2 peixinhos. E Ele usa nessa história o samaritano. O samaritano é o contra-inimigo, tudo que menos se esperava nessa história. Para vocês terem ideia, se esperava que agora Jesus contasse a história a partir de um judeu leigo. Mas ele bota um samaritano na história. O herói é um samaritano. O herói é alguém que os judeus odiavam. Para os meus terem ideia, e sem fazer menores comparações além dessa, é como se você estivesse contando essa história para a torcida do Flamengo e colocasse um vascaíno como herói. Você entendeu, irmão? Entendeu, né? Entendeu? Botasse um vascaíno para ser o representante daquilo que deve ser feito. Não, Botafogo não, vamos falar disso não, irmão. Você veja, quando os judeus odiavam alguém, eles xingavam essa pessoa de samaritano. Jesus foi xingado pelos seus compatriotas de samaritano. Era um xingamento. A palavra samaritano. Usar esse termo era tornar o outro o alvo da sua maior indignação. E Jesus disse que nessa história, quem vai mostrar o que fazer com o próximo é o samaritano. E como é que ele faz? Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Essa é a expressão chave. O que acontece aqui é que o próximo é aquele que aparece no caminho e a resposta adequada a ele é compadecer-se dele. Irmãos, esse é um termo tão importante para a gente, que o que Jesus vai fazer daqui para frente é mostrar essa compaixão em termos concretos. Nós não fomos chamados pelo Evangelho para fazermos nada menos do que isso por aqueles que estão no caminho. Compadecer-se. E veja, a Bíblia não tem tempo para aqueles que dizem que amam da boca para fora. Amor para a Bíblia é realizar atos concretos pelo bem-estar daqueles que são amados. Que atos concretos esse homem faz? Uma série deles. Primeiro, ele faz tudo que os outros não fizeram e vai além disso. Chegando-se, porque os outros se afastaram, ele se chega. Ele trata dos ferimentos quando os outros negligenciaram o ferimento. Ele coloca o outro sobre o seu próprio animal, o que quer dizer que ele coloca a reputação dele em jogo. Porque se você aparece na família de alguém com uma pessoa semi-morta, essa pessoa pode te apedrejar e te matar, porque ela vai desconfiar de que você fez esse mal a essa pessoa, e não você encontrou ela no caminho, como a história que você tem para contar. Ele coloca ele no animal dele, leva para uma hospedaria e faz tudo que os ladrões não fizeram. Paga, restaura, dá de volta aquilo que ele não tem para cobrir as despesas, dá os 2 denários, entrega, diz para o homem da hospedaria, olha, cuida dele que eu vou voltar, e eu vou indenizar o que for necessário. O que ele está fazendo é pagando com compaixão tudo que os outros não fizeram. Os outros se afastam, ele se chega.
Os outros negligenciam, ele toma para si. Os outros fazem da sua vida o seu maior interesse e ele para tratar do homem. Ele assume riscos pelo homem. Ele leva ao lugar necessário, ele paga o que os ladrões roubaram. Ele se compadece. Irmãos, Jesus termina com uma pergunta. Quem é o próximo desse homem que foi pego pelos salteadores? Aí o intérprete da lei diz, olha, o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia. Então ele disse, vai tu e procede de alguma maneira. Vai lá e faz a mesma coisa. O que Jesus está revelando com isso, irmãos? O segundo princípio. Nós não somos salvos porque fazemos coisas para com o próximo. Somos salvos porque a misericórdia dele nos alcançou. Exatamente como essa história conta. Entenda uma coisa, irmãos. A misericórdia de Deus não se ganha por mérito, se ganha por favor e graça. Não sei se você está me entendendo. Esse texto aqui não pode ser olhado dessa maneira, de maneira muito fechadinha. Mas eu estou dizendo o seguinte, sabe quem é o bom samaritano dessa parábola? Jesus, irmãos. E sabe quem somos nós? Os que estavam caídos na estrada. E sabe o que ele fez pela gente? Veio ao nosso encontro quando a gente ainda era inimigo dele. Não olhou para a nossa aparência, para o nosso estado, para a nossa condição, para a nossa cultura. Ele se compadeceu de nós, tratou das nossas feridas, nos levou à hospedaria, pagou o preço do nosso resgate. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, e apenas nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que ele está dizendo para esse homem? Você tem que entender que para ser alcançado pela minha misericórdia, tem que se colocar como esse homem, que depende inteiramente do favor divino. Essa história aqui é a história do Evangelho, irmãos. É a história do que Deus fez por nós, para que fôssemos feitos herdeiros da vida eterna. O bom samaritano aqui é ninguém menos do que o Senhor Jesus, é a representação dessa misericórdia que nos alcançou dessa maneira, sem que nós tenhamos feito absolutamente nada para recebê-la em troca. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver com amar o próximo? Olha, mas quando a gente enxerga isso aqui, quando a gente enxerga que nós estávamos nesse estado e Deus em Cristo veio até nós e nos fez alvo dessa misericórdia, dois efeitos são produzidos em nosso coração. E eu termino aplicando assim. Primeiro, quando a gente enxerga o que Deus fez por nós em Cristo, nós encontramos tudo que é necessário para fazer o mesmo por todos aqueles que se encontram à nossa disposição. Porque, irmãos, quando eu vejo alguém caído no caminho, uma prostituta, um homossexual, um drogado, um viciado em cocaína, um viciado em bebida, um homem que está sem referência de vida, eu penso assim, eu era exatamente assim. Ele é exatamente aquilo que eu era. E era assim que eu estava quando Cristo me achou. Eu olho para Ele e encontro o meu próprio espelho, a minha própria realidade, quando antes eu estava jogado na estrada para Jericó. Eu não raciocino mais como se eu fosse melhor do que Ele, ou se eu tivesse méritos que Ele não tem. A graça me faz enxergar que a misericórdia que Deus teve por mim em Cristo me faz ter o mesmo olhar compassivo por aqueles que agora estão vivendo a realidade que eu vivi. Não penso mais, irmãos, que eu devo me vangloriar e me comparar a essa pessoa como se eu fosse melhor do que ela. Só sou o que sou pela graça de Deus que me fez o que eu sou. Quando a gente enxerga isso, a gente para de ter desculpas para amar o próximo.
Para de ter desculpas para oferecer para Ele a mesma graça que me foi dada sem que eu merecesse nada da parte do Senhor. Como a gente precisa incorporar essa leitura, essa motivação em nosso coração. Nós não fomos chamados, irmãos, para apontar o dedo naqueles que estão caídos. A gente foi chamado para se compadecer deles. E olha, sem saber o que aconteceu com eles, sem saber por que eles estão naquele estado, sem tentar culpabilizá-los mais do que eles já são culpados, sem tentar tornar o ferimento mais grave do que ele já é. Fomos chamados para se compadecer. E a motivação é a gratidão a esse Deus que fez isso por nós em Cristo. Segunda aplicação é que quando a gente se enxerga assim, nosso coração se enche de uma generosidade, irmãos. Que a graça de Deus é sempre generosa e ela sempre produz generosidade em nós. Vocês estão estudando a igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo faz um elogio à igreja de Tessalônica muito, muito surpreendente. Ele fala assim, olha, da pobreza de vocês abundou uma generosidade que fez outras igrejas perceberem a fé que vocês têm. Quando a gente sabe, irmãos, que o bom samaritano, o Senhor Jesus, veio ao nosso encontro e nos fez alvo da sua compaixão, não tem absolutamente nenhum motivo para não sermos generosos com aqueles que estão ao nosso caminho. Sabe o que eu espero com essa campanha? Que a gente abra o coração de generosidade. Irmão, não quero saco de fubá, de farinha. Não quero brinquedo quebrado. Não quero roupa suja. Irmão, é para ser generoso. E ser compassivo de uma maneira generosa com aqueles que estão de fato ao alcance dessa graça que Deus depositou em nós. E o modelo disso, irmãos, é ninguém menos do que Jesus. O modelo é Ele. Você pode pensar assim, mas o dinheiro é meu, pastor, eu faço com ele o que eu bem entender, é seu, irmão. Mas pensa uma coisa, se Jesus tivesse feito o mesmo com a vida dele que você usa como argumento a seu favor, onde é que você estaria? Jesus pensasse assim, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quero, não vou dar por você. Imagina. Pastor, eu não tenho tempo para esse negócio, não tenho tempo para esse negócio. Mas se Jesus fizesse, eu não tenho tempo também para amar, não tenho tempo. Não tenho tempo para me compadecer, não tenho tempo. Senhor, pastor, eu não quero me envolver, não, porque isso dá muito trabalho. Amar dá trabalho, se compadecer dá trabalho, eu tenho que mudar minha rota, mudar o meu caminho, mudar a minha história, mudar as minhas prioridades. Imagina se Jesus tivesse feito o mesmo por nós, irmãos. Eu não vou descer não tenho tempo, a prioridade é outra, eu não quero me dedicar, não quero me entregar pelo meu povo, não quero fazer pelo meu povo, não quero me envolver com o problema deles. Ele o fez, irmãos, por pura compaixão. Sem que eu e você tivéssemos nada, absolutamente nada que o motivasse a fazê-lo, a não ser o seu amor. Foi para isso que a gente foi chamado. Para que esse amor que foi derramado em nós pelo Espírito Santo que ele foi dado, redunde em generosidade para aqueles que estão à nossa volta. Eu falei muito. Desculpa pelo horário avançado. Mas eu espero de verdade, amado, que você entenda que a motivação para amar o próximo está no amor que Deus já derramou em nosso coração, quando nos deu a compaixão, a misericórdia e a graça em Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa para aqueles que estão conosco, que não são daqui, não fazem parte da igreja, e que estão atravessando pela estrada caídos, abandonados à própria sorte. Que o Espírito de Deus faça você entender o seguinte: essa igreja o ama no amor do Senhor. Essa igreja quer oferecer para você, em nome dele, a graça, o perdão, a paz, a reconciliação, que é dada por misericórdia da parte dele. E sabe o que você tem que fazer, se eu posso usar essa expressão aqui para receber isso? Se entregar aos cuidados dele. Entregar que eu e você estamos completamente
quebrados se a gente depender de nós mesmos. Mas olha, onde abundou o pecado, a graça dele abunda ainda mais, cresce ainda mais, abençoa ainda mais, recupera e sustenta ainda mais. A minha palavra a você: entregue-se ao Senhor Jesus. Pare de tentar viver a sua vida como se você fosse capaz de vivê-la para agradar a Deus. Desista. Desista. Porque só a misericórdia dele, só o amor compassivo dele é que transforma de verdade a nossa história. Que Deus o abençoe e o faça enxergar isso essa noite para a glória do seu nome. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, louvado seja o teu nome pela tua misericórdia, pela compaixão do Senhor Jesus por nós. Dá que essa compaixão nos mova, nos impulsione, nos motive a viver o tempo presente, mesmo que de maneira imperfeita, distribuindo compaixão, graça, favor e amor para a vida daqueles que estão caídos no caminho. Nos faz entender, ó Deus, que é somente pela tua graça, somente na graça do Senhor que podemos encontrar de fato motivação para amar aqueles que estão à nossa volta. E louvado seja o teu nome, porque podemos fazer parte disso. Porque podemos ser instrumentos em tuas mãos para alcançar a vida de tanta gente que carece do teu favor. Chama-o pela tua palavra aqueles que estão aqui essa noite, Senhor, e que ainda não se renderam a ti. Oferece a eles de maneira graciosa o teu perdão, a tua compaixão, o teu favor. Cura-os, purifica-os e perdoa-os. E que agora o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amado, fica de pé, vamos terminar